Olá, meus irmãos, graça e paz, graça eterna, família abençoada, povo amado de Deus, como estão vocês? Sextou! Uma ótima sexta-feira aí para todos, que vocês estejam enriquecidos da graça de Deus, reinando em vida, em perfeita vitória, que você esteja olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, e que vocês desfrutem de mais um final de semana maravilhoso aí, preparado, predestinado pelo o nosso Deus, tá bom? Vamos que vamos, atrasei um pouquinho, estava nas diligências da vida, mas enfim, ufa, cheguei a tempo e antes do café da manhã eu já vou deixar aqui uma reflexão para vocês. É isso mesmo, antes do café da manhã, nem café tomei hoje ainda, mas vamos que vamos. Vamos lá, eu quero falar sobre esse tema, corpo, o corpo. A igreja está lavada com a água limpa. Coisa maravilhosa quando nós temos essas informações, né? O corpo, a igreja está lavada com a água limpa da palavra da graça de Deus. A graça de Deus lavou os nossos corações, lavou a nossa mente, nos trouxe paz, nos trouxe alegria de viver, sabe? Nos fez reinar em vida por meio do conhecimento da sua graça. Então é só gratidão, abençoados. Gratidão a Deus por tudo, pelos seus benefícios, pela sua bondade. As pessoas ficam procurando, entre aspas, uma falha em Deus para sair crucificando Deus e o mundo, reclamando de tudo. Não, eu tenho gratidão. Eu sou grato a Deus por esta palavra que me posicionou, que me mostra, que me esclarece, que me ilumina. E é esse o sentimento que nós devemos ter. E é esse o sentimento que eu estou tendo e quero transmitir também esse mesmo sentimento. O apóstolo Paulo, ele falou em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, Paulo disse assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, forma de servo, e foi para a morte de cruz. Mas eu quero falar só do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento ali é traduzido por atitude, né? Por um ato. Houve essa atitude em Cristo, porque o versículo 6 vai dizer que, subsistindo em forma de Deus, ele não teve como usurpação, por prepotência, por orgulho, se qualificar entre os homens como Deus, mas ele se colocou como filho, porque como filho ele estava como servo, como homem. Nós somos filhos que servimos ao nosso Pai por meio de um serviço ao nosso próximo. Amém, meus amados? Então, mesmo Cristo, o Messias, o Espírito ali, né, sendo Deus, ele não teve por usurpação. Pelo contrário, ele esvaziou da sua glória, ele despiu de sua glória. Né? É o verbo, a palavra que era Deus, que estava com Deus e que se fez carne, que se humanizou. Então, a importância de, embora sejamos espíritos, né, filhos de Deus, os filhos são os espíritos que estão revestidos de carne, mas a gente precisa exercitar essa nossa parte humana, né? Precisamos ser mais humano, compassivo, misericordioso, generoso, amoroso, porque é na humanidade que esse Deus se revela, tá? Eu falei recentemente sobre alegrei-me. Então, me responsabilizei quando me disseram somos casa do Senhor. Então, há uma responsabilidade, porque hoje nós descobrimos que nós somos a casa de Deus. E Deus se manifesta nessa casa. Mas aonde? No mundo espiritual? Não, no mundo físico. Porque no mundo espiritual somos quem somos. E Ele é quem Ele é. Agora, Deus se manifesta nesse templo, nessa casa, através das nossas atitudes como filhos de Deus, como filhos da luz. Então, é necessário que nós venhamos demonstrar que este corpo, esta igreja, ela está de fato lavada com água limpa e manifesta o caráter de Deus no que tange a humanidade. Por quê?
Dizer que é perfeito no Espírito, dizer que é salvo no Espírito, dizer que está completo no Espírito, é fácil, todo mundo diz, todo mundo que conhece o Evangelho. Mas uma coisa é manifestar essa essência de Deus na nossa vida. E é isso que nós devemos também buscar. Não para sermos filhos, mas porque nós somos filhos. Amém, meus amados? Então, olha o que diz o escritor aos Hebreus, que cremos que foi Paulo, capítulo 10, versículo... Hoje eu não vou errar não, ontem eu estava errando o versículo, misericórdia. Errando não, demorando para encontrar. Capítulo 10, versículo 22, que diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Coração aqui é a mente. Quando a nossa mente está lavada da má consciência, do mau ensinamento, da doutrina pervertida, sabe? Quando os nossos corações se encontram verdadeiramente lavados, a nossa consciência lavada com a água limpa da palavra, nós só iremos agora desfrutar do reino de Deus. Que não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Ou seja, é uma convicção. Eu preciso estar convicto disso. O corpo, a igreja, ela está lavada com a água limpa da palavra, ela está santificada sem defeito algum. Já falamos em outras mensagens que a igreja que está em pecado, a igreja que está em dívida com Deus, a igreja que está separada de Deus, a igreja que está, buscando se justificar, é a igreja dos homens. São as igrejas instituições e não a igreja, o corpo, do Senhor e Cristo, ou seja, o povo que ele aperfeiçoou, os espíritos aperfeiçoados, muitos, claro, já partiram, o espírito já voltou para o Pai, mas a igreja agora, no século 21, vocês que estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. A igreja do primeiro século não existe mais, como diz alguns pregadores por aí afora, dizendo que a igreja não existe, que a igreja acabou. A igreja que não existe é a igreja de Pedro, da época de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, de Barnabé, de Tito. A igreja que não existe é a igreja aí de 500 anos atrás, no tempo de Lutero. A igreja que não existe é a igreja de 200 anos atrás. A igreja que não existe é a igreja de 150 anos atrás, a não ser que tenha um irmão que tenha mais de 150 anos, que eu acho muito difícil. Mas enfim, aquela igreja já passou, porque aquela geração passou. Geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre. Então esta geração, a geração do século 21, a nossa geração, a minha geração, a tua geração dos nossos filhos, esta é a igreja que representa o Cristo glorificado, que foi ressuscitado, mas está glorificado, que é Deus sobre tudo e sobre todos. E esta igreja está lavada, perfeita, totalmente adornada, e nós manifestamos a graça de Deus, mostrando que esta igreja não tem condenação, não tem pecado, porque nós somos templo e morada desse Espírito e manifestamos essa graça, este bom perfume do conhecimento de Cristo entre os homens. Aleluia! Olha aqui, ó. Desistir não é uma opção, tá bom? Corpo lavado com a água limpa da palavra. Foi o que ele disse em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E eu encerro, tá? Eu vou encerrar aqui em Efésios capítulo 5. Corações purificados, que esse dia, você possa compreender isso e chamar a existência no sentido de confessar esta palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26, 27, Paulo está fazendo um paralelo, falando do relacionamento, do casamento ali, do cuidado, do amor, da reciprocidade, dos deveres, E aí Paulo fala sobre a igreja, Efésios capítulo 5, 26 e 27. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda. Como eu falei, o contexto, você pega no versículo 25, diz assim: Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que foi que Cristo fez? Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, para quê?
para santificar, lavando com a água limpa da palavra. A água limpa da palavra é a nova e eterna aliança, tá? A água limpa da palavra é a doutrina da graça de Deus, é o vinho novo, é a água limpa da palavra da graça que lava, que tira toda sujeira, toda cauterização, toda crosta, como diz o sistema religioso, que arranca todo o carrapicho das ovelhas, né? Então a água limpa da palavra nos banhou. É nesta água limpa da palavra, aleluia, que nós estamos batizados, irmãos. Você foi mergulhado na água limpa da palavra da graça. Você mergulhou nessa água limpa da palavra e você ressuscitou na água limpa da palavra, entendendo que tu está vivendo como nova criatura. Não no sentido literal, mergulha e sai, enxuga e se suja de novo. Não. Essa água verdadeiramente nos batiza porque ela limpa a consciência. Não é um batismo externo na carne, tá? É um batismo no interior, na consciência, no espírito, no entendimento. Esse é o verdadeiro batismo em graça. Esse é o verdadeiro batismo em Cristo. Esse é o verdadeiro batismo em Deus, quando você mergulha na água limpa da palavra da graça, que te limpa de toda consciência pecaminosa, de todo jugo de condenação, de toda escravidão, de todo medo, de todo pavor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, abençoados. Então é nesta palavra que nós estamos. Deixa teu like aí, compartilha essa mensagem e até logo mais, permitindo o Papai do Céu, retornaremos com mais uma reflexão. Graça e paz e graça eterna.